Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Aqui com vocês, mais uma vez, Natan. Eu. Ao meu lado, Maria. Tudo bom, Maria? Tudo ótimo. Maravilhoso. Esse episódio a gente estava esperando há bastante tempo. Também. Esse aqui vai ser muito interessante, vai ser bem bacana. No episódio de hoje, a gente vai tentar levar vocês, provavelmente, para o futuro da toxicidade ou da toxicologia dentro da indústria farmacêutica, do que a gente vive, das coisas que a gente entende que o futuro nos aguarda, para falar principalmente de métodos alternativos ao uso de animais, né? Esse é um assunto que meu coração bate forte. Bate fora do peito. Exatamente. Não, e eu tô muito feliz de poder começar a falar sobre esse assunto, porque era um assunto que eu gostaria de trazer aqui há muito tempo. Uhum. É uma coisa que a gente vivencia também na prática, no dia a dia, a gente estuda e tudo mais. E a gente nunca trouxe ninguém no podcast pra gente falar, principalmente de ensaios celulares, né? Que é um assunto que eu gosto bastante. Mas vem num combo de inovação, né? Não, isso é só metade do episódio. Esse é só um detalhe desse episódio que vem cheio de coisa boa. As pessoas já viram quem são os convidados, está na capinha. Se você clicou aqui e não olhou, é porque você é muito fã mesmo, obrigado. Mas o que a gente trouxe para bater esse papo com a gente agora? Nossa, ninguém menos do que as meninas maravilhosas que fazem parte, que são parte essencial da Eleve Science, né? Então, a gente tem aqui a Franciane Marchelli de Oliveira, que é CEO da Eleve Science, e a Nayara Albuquerque, que é diretora de operações da Eleve Science. Meninas, muito, muito obrigada por esse momento tão aguardado por nós. Ficamos muito felizes. A gente agradece imensamente o tempinho aí, a gente sabe que vocês estão no meio de uma doideira aí, mas que a gente tá muito, muito, muito feliz com a presença de vocês aqui hoje. A gente que agradece. É muito convite, a confiança, a responsabilidade aqui pra gente também. Ô, louco! Esta fera! O prazer é nosso. É um prazer estar aqui. É um prazer conhecer vocês pessoalmente. Inclusive, a gente só se fala e só se vê pelas redes sociais ou por reuniões e e-mails no passado, né? Que a gente já tinha conversado com elas. Mas é muito, muito bacana a gente poder vir aqui. A gente conhecer, conversar, nada substitui, acho que o presencial que a gente tem visto. E a gente faz questão, inclusive, de vir aqui. Aqui em Ribeirão tem muitas pessoas que a gente gosta de bater papo, muitos parceiros nossos também. Então, provavelmente as pessoas já perceberam que o cenário está diferente. A gente vem aqui, ou está vindo aqui com uma certa frequência, gravando com a galera aqui também, para levar para vocês um conteúdo diferente. E antes da gente começar, da Maria falar para vocês a pergunta principal do episódio. Melhor pergunta. Leandro, cadê o microfone, Leandro? Olha, você não tá preparado. Cadê? O povo pede, o povo quer saber o que eles precisam fazer, Leandro, no começo do episódio. O povo clama. Isso. Primeiro, e aí? Compartilhar com todo mundo, postar que tá assistindo e marcar Spectra Soluções Científicas nas redes sociais. Retrospectiva, né? E quem não tem, né? Spotify faz todo ano, todo dezembro. Que tá vendo isso aqui em janeiro. Exatamente. Então, em dezembro, o Spotify faz a retrospectiva. Isso. A Spectra tá na sua? Então você tá errado. Já começou assim. Se não, tá errado. Tinha que estar em primeiro, inclusive. O que mais, Leandro? O que as pessoas têm que fazer? Você dá 5 estrelas no Spotify pra Spectra e segue lá, no Pasteur. Se não, tá errado de novo. Errou outra vez. Se você é um Apple fã. Apple fã, ó. Arrasou. Aprendeu nos episódios anteriores, Aprendeu. gente. Se é um Apple fã, vai no Apple Podcast e dá 5 estrelas também, que é muito bom. A gente fica bem avaliado, incentiva a gente a continuar fazendo mais e mais conteúdos para vocês. Exatamente. Então, não esquece de comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Isso ajuda a gente bastante a saber que a gente está no caminho certo, que o conteúdo que a gente está trazendo para vocês é um conteúdo bacana e faz com que a gente continue trazendo cada vez mais, certo? Exato. Esse é o primeiro recadinho. O segundo recado, então, é que os nossos amigos do Cromatografando, nossos parceiros, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eles estão disponibilizando o guia de filtros gratuito para vocês. É só clicar, acessar lá e conhecer um pouco mais do material deles. E além disso, tem os links também para vocês dos cursos que eles disponibilizaram também. Então, clica lá, conhece. Tenho certeza que vocês vão gostar e vai ajudar muito vocês no dia a dia na prática da indústria. Certo? Como é que a gente começa esse episódio, então? Com a pergunta. Não sei a quem dinâmica, vai querer responder a dinâmica primeiro. aqui eu quero saber das duas. Aí a dinâmica agora você vai ter que fazer um bate-bola aí, ó. Bom, eu vou jogar a pergunta e vocês começam. Eu recebi uma indicação assim, ó, que talvez seja você que vai começar a responder. Mas conta pra gente, Vamos lá, então. Então, quem é a Fran na Barraca do Pastel? A Fran é mãe, primeira coisa. Uau, arrasou. Ó o corte, já vai ser um Reels esse daí. Esse já vai ser um Reels. Já bateu no coração.
E, assim, eu acho que é um dos grandes desafios, né, da mulher empreendedora. Exato. É lógico, assim, os desafios são gigantes e ser mãe inclui dividir um pouco, compartilhar um pouco mais do nosso tempo. Mas, tecnicamente falando, eu sou farmacêutica de formação e apaixonada por pesquisa e inovação. Uhum. E eu trilhei a minha carreira tanto na academia quanto na indústria, trabalhando com pesquisa. E, assim, sempre de uma forma bastante apaixonada mesmo pelo que a ciência pode nos trazer de resposta. Né? Uma dor que eu tive há muito tempo, né, quando eu comecei a fazer pós-graduação, que foi trabalhar com muitos animais para desenvolvimento de produtos, me fez estar aqui hoje, né, batalhar aí por modelos preditivos in vitro, né, desenvolver uma empresa, buscar parceiros e fazer um pouquinho, né, para a mudança do cenário nacional, que a gente sabe que ainda estamos, de certa forma, precisando de investimento para alcançar o que já está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, né? O cenário internacional é muito motivador. Então, imagino, a gente ouve essas coisas também, a gente tem um sonho, para não dizer outra coisa, de ver isso muito implementado no Brasil como alternativa. Vira e mexe, a gente tenta fazer algum tipo de estudo ou avaliação aqui e fora, e mesmo assim a gente não consegue, porque eles falam a gente não atende esse país de terceiro mundo, a gente não atende país emergente e tudo mais. Então, assim, a gente vê o potencial. Tem tanto potencial, né? Tem muito, a gente nem precisa sair, né? Sim. Muitas vezes. Então, realmente, acho que essa é a nossa motivação, não é? Assim, saber que existem pesquisadores fantásticos sendo formados aqui na universidade, né, nas universidades no Brasil, que têm a capacidade da implementação e também de desenvolver novas metodologias. Exato. E aí está o nosso propósito, né? Desenvolver e validar novos métodos. Perfeito. Maravilha. Agora passa a bola, vamos passar a bola para a Nayara. Tenho certeza que a Nayara vai só cortar essa bola que tá alta, maravilhosa. Já até me arrependi de ter passado para ela primeiro. Não, mas tenho certeza que você vai complementar. Então, Nayara, conta pra gente quem é a Nayara da Barraca do Pastel. Alguém bastante tímida que não gosta de ser o centro das atenções. Então, tá no lugar certo. Tá no lugar certo, então. Exatamente. Saindo totalmente da minha zona de acomodação. Mas acho que a vida é um pouco disso também, né? Da gente se desafiar um pouquinho. Então, para mim, não é nada confortável estar aqui, mas agradeço o convite. Muito bom. Espero que a gente torne a sua experiência um pouco menos... Com certeza. Menos difícil. Eu devia ter pedido uma cervejinha. De água, talvez facilitasse. Não. Aí, Leandro, a gente tem que trazer a caneca. Tem que trazer a caneca. A caneca é escura, ninguém vê, não sabe o que ela tem. Ninguém julga, né? Tá tudo certo. Exatamente. Dica. É verdade. Mas vamos lá, brincadeira. Sou química e me desafiei em diversas áreas no decorrer desse meu desenvolvimento. Eu brinco assim que eu não tive uma trajetória exatamente linear, eu tive uma trajetória de teste, de vamos aprender, vamos conhecer. Então, assim, depois da minha formação, eu fui para a indústria, controle de qualidade, voltei para fazer pós-graduação, aí foi onde realmente eu me especializei mais na parte analítica, fui entendendo um pouco mais do mercado farmacêutico, né, entendendo das ferramentas que ali se aplicam, mas ainda muito com o propósito de provar, porque eu acho que quando a gente entra na universidade, a universidade ela tem ali um desafio de preparar muito para um meio acadêmico, e você tentar olhar para fora é complicado, né, às vezes a gente não tem tanto conhecimento de como e eu queria entender, queria provar. Mas, assim, depois da graduação, ainda fui dar aula até ir entendendo o que mais eu gostava. Até que eu encontrei a Franciane, que era, na verdade, a junção de tudo que eu gostava. Eu sempre fui muito cientista, aquela pessoa que estuda, que implementa, que, né, pega alguma coisa, sei lá, às vezes até do zero, para tentar implementar. E ali, na startup, a gente tinha a oportunidade de fazer isso. Então, acho que foi ali que eu encontrei a junção de todos os propósitos, porque em todas as experiências que eu tive antes, sempre faltava alguma coisa.
mas eu tô aqui, tá legal, mas ainda quero aprender um pouco mais. Eu tô aprendendo, tá legal, mas eu quero aplicar um pouco mais. Eu tô dando aula, mas eu não tô desenvolvendo. E acho que na Eleve possibilitou tudo isso, essa aplicação, o aprendizado, porque a gente estuda muito, a gente aprende muito. Concordo. E até ensinar também, que a gente às vezes faz alguns treinamentos ou para a equipe, alguma coisa assim. Então, assim, um pouquinho da minha trajetória é isso, gente. Muito bom. Que legal. Eu ia perguntar, assim, a sua história narrativa, tipo, a gente já ouviu isso para muitas pessoas também falar que, pô, você tá dentro... Não é linear, né? Não, e você tá dentro da universidade, Nada você tá ali meio que sendo construído e criado para entrar e para perpetuar, para virar professor. Mas vocês sempre pensaram em empreender ou não? Nunca? De jeito Nem. nenhum. De jeito nenhum. Porque a gente já tá vendo uma nova geração. A gente já tá vendo uma nova geração de pessoas que já estão com essa outra cabeça. Tá que não é a cabeça que a gente viveu, porque eu já Que falei bom, isso. né? Porque aí eles Sim, abrem sim. oportunidades. Eu falo nas minhas palestras e apresentações, às vezes, eu sou fruto da consequência das coisas que aconteceram. Porque, só que não era ruim, pra mim nunca foi ruim o empreendedorismo, que nem era esse termo, né? Como eu vim de família de comerciantes, essas coisas, então, assim, nunca foi um problema. Mas, assim, minha carreira era pra ter sido professor. Eu queria ser professor universitário porque eu queria ter um laboratório, porque eu queria fazer pesquisa. Então, só que hoje já não é assim mais. Consegue se imaginar voltando? Não. É isso. E assim, hoje já vi que já vejo pessoas falando de outras formas, principalmente aqui em Ribeirão Preto, me parece, posso estar enganado, tá? Mas as pessoas já vão vir com uma cabeça já com outra visão, com outra oportunidade, não necessariamente querendo ser professor. Inclusive, por incrível que pareça, eu vi, acho que foi no da Unesp, o último concurso que eu vi, eu achava que ia ter, sei lá, 50, 60 pessoas. Aí, sei lá, deu 15, 20 pessoas, posso estar enganado nos números. Mas aí já me mostra que talvez tenham pessoas que já não estão mais com essa cabeça de querer ser professor e tudo mais. Então, como que era para vocês? Bom, começando aqui, eu terminei doutorado em 2007, né? Então faz um tempinho já. E naquela época, realmente, pouco se falava de empreendedorismo. Muito pouco, Tava me formando ainda. Eu nem tinha me formado. Faz um tempinho. E para mim sempre foi muito difícil, porque meu marido trabalhava aqui em Ribeirão, a minha família estava aqui próxima, eu queria ficar na região, por aqui, mas sentia a dificuldade da minha especialização, da minha alta formação e encontrar uma colocação no mercado. E, assim, o que aconteceu foi, vou continuar pesquisando na área, né, nas áreas que eu gosto, até que eu conheci as oportunidades reais de mercado, né, de empreender. Mas isso foi lá para 2012, 2015, foi bem mais depois. ou menos. Foi bem depois. E aí eu falei, nossa, até que enfim encontrei o caminho. Foi mais ou menos nada isso. fácil, né? Mas... Não é nada fácil, assim, mas assim, havia realmente um grande desafio. Eu estava na academia também e sempre com aquela sensação, nossa, está faltando alguma coisa, né? Para me realizar. E aí, só que nós não tínhamos ainda muitas conversas sobre empreendedorismo. E aí isso, eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade, mesmo que depois, de conhecer e ver as mudanças que têm acontecido nos últimos anos. Ai, que bom. E a gente está super bem impressionados, assim, com todo esse sistema de inovação que a USP vem desenvolvendo, né? Então, a gente teve podcast também com o Betão, da Inova, e falamos dos NITs, da USPIN, enfim, da Inova USP, enfim, Supera, e todo esse ecossistema, né, que vem se desenvolvendo para levar essa informação. Sim. Não, é muito bacana, né? Às vezes acontecem alguns eventos lá no Supera, onde nós participamos e contamos a nossa trajetória e todo mundo, nossa, mas é possível mesmo? Porque isso é bem bacana, né? Isso é muito bacana, né? E às vezes, isso, assim, eu acho que tem muito espaço ainda para crescer, para difundir esse tipo de informação. Legal. E como é que surgiu a ideia? Como é que vocês pensaram? Começou lá em 2012, 2013 ou não? Foi mais recente? Não, foi mais recente. Eu iniciei alguns projetos de inovação ali em 2015, mais ou menos. E
Mas a startup, ela surgiu em 2019, quando eu já tinha os projetos já um pouquinho mais maduros. E nós iniciamos com investimentos próprios, buscando investidores. Uau. E também com investimento para a pesquisa que veio da FAPESP na época, Legal. né? Ainda vinculado à universidade? Não. Nessa época eu já estava trabalhando em uma empresa, Tá. mas eu trabalhava como pesquisadora, mas eu comecei já a desenvolver os meus projetos de inovação, né, dentro da empresa que eu estava incubada. Legal. Mas assim, ainda de uma forma, vamos dizer, inicial, embrionária, né? Aí, quando eu consegui, de fato, falar assim, não, tenho agora projetos que têm futuro. Agora eu preciso de muito dinheiro. Esse é sempre o problema, né, de todo mundo. Essa é outra dor. E formar a equipe, né? E aí, eu busquei investimentos na época, iniciei a minha trajetória lá no Supera também, né? Daí, eu abri, de fato, a startup lá no Supera. Vocês não chegaram a se incubar no Supera? Sim, a incubação começou você lá. incubou lá? Sim. A gente está lá desde 2019. Tá. Na verdade, passamos por processos seletivos em 2018 e aí iniciamos a incubação e abrimos o CNPJ ali da Eleve Science. Ah, legal. E aí... Mas hoje vocês estão incubadas ainda? Sim, são sim. incubadas. Eu achei que já estava no parque... Porque vocês estão no parque, né? No Supera Park. No Supera Parque. Isso. Tá. É que ali dentro... O local, né? É porque dentro do Supera Park você tem a área das empresas incubadas e a área das empresas já centro de né? negócios, né? Mais consolidados. A gente está já na fase das transições, né? Por isso que vocês já estão tão grandes assim, né? Tão impactantes. Sim. Já vai daqui a pouco ter o próprio laboratório lá com espaço, já vai ter um terreno lá daqui a pouco. A gente está trabalhando com isso. Não a gente espera que sim. De diversas formas, né? Tanto trabalhando no dia a dia, quanto buscando novos investimentos, novos recursos para conseguir alavancar. E como é que foi a experiência de, por exemplo, ter que pegar tentar pedir projeto FAPESP, essas coisas todas, inclusive trabalhando em outro lugar? Como é que foi essa experiência, assim, você conseguiu logo... Eu não sei se vocês duas já estavam juntas. Não, ainda não? Ainda não. Ah, tá, então tá. Então calma que depois a gente vai falar quando é que vocês se viram. Porque, obviamente, você está trabalhando, fazendo outra coisa, você tem que se dividir, você já tem que trabalhar numa coisa, você vai ter que fazer outra coisa a mais. Então, menos hora de descanso, menos hora de filho, menos hora de família, né? Sim. Super complexo. Tentou, deu certo ou demorou bastante? Como é que foi? Demorou bastante. Demorou né? bastante? Demorou. E aí foi o momento também que eu abri mão das minhas aulas, né? Porque eu era professora à noite. Falei, não, então... Ainda era professora. Pô, né? Aí O falei, dia dela tem 48, tem 48 horas. Tinha 48 horas pra... Eu acho que ainda tem. É porque ela só trocou, né? É verdade. Eu acho que ainda tem. Eu não sei. Às vezes é meio assustador quando eu paro para pensar. Mas, assim, uma vez eu escutei um termo e falei assim, olha, eu tenho um propósito e nada vai me derrubar. Já escutou isso? Já, Porque, assim, vão vir tantos desafios que você tem que se apegar ao seu propósito. Isso é verdade, senão você não continua. Senão você não continua, entendeu? Nossa. Mas, assim, houveram desafios, mas acho que a gente foi se cercando, né, de apoio familiar, criando as parcerias, que daí a Nayara também se juntou ao grupo. Ela veio para complementar e também para ser a cabeça que me ajuda ali a pensar no dia a dia da empresa. Então... porque sozinha é pior ainda. Não tem condições, né? Por isso, bom, primeiro que já teve várias vezes que eu já pensei por que eu estava fazendo isso tudo também. Tipo, várias vezes já pensei. E a outra coisa que a gente brinca é que posição de quem diretor, CEO e tal, é muito solitário, né? Porque é isso. Você que tem que pensar em tomada de decisão, responsabilidade. Muito duro. A consequência daquela sua tomada, o que vai gerar. Você tem que pensar nisso. Sim. Mesmo que não vai acontecer, você tem que saber o cenário que vai acontecer. Porque se você tomar a decisão e acontecer, você não pode ser surpreendido, né? Sim. É super complexo, né? Sim. Imagino. É bem difícil. Mas, assim, é isso. Mas uma coisa que eu aprendi, né? É solitário, mas a gente precisa ir buscando
suporte, né? Conversar, buscar pessoas mais maduras, experientes para conversar. E, às vezes, também só da gente falar sobre a situação, você já encontra a resposta, né? Verdade. E, às vezes, você quer escutar de alguém uma resposta, mas já está com você. E aí, você vai falando sobre aquilo e fala, nossa, mas já sei o caminho. Mas, acho que, assim, as pessoas mais experientes vão trazendo para a gente segurança, né? Para as nossas tomadas de decisão. E aí a gente vai dando passinhos pequenos, né? Eu acho que assim, a startup está crescendo, mas sempre mas assim, a gente faz muitas reuniões de gestão, é muito intenso. Então, assim, a gente não faz nada... Eu falo assim, gente, amanhã a gente vai construir tal, todos vocês se viram. Não é assim. É assim, vamos... Não é na emoção, né? É tudo, é tudo friamente calculado. Tudo muito friamente calculado. Muito mesmo. E como é que vocês acabaram, então, em que momento que vocês acabaram se encontrando e tudo mais? Quando você começou, a equipe era bem pequenininha ou já tinha mais ou menos... Sim, nós tínhamos ali 3 pesquisadores, 4 pesquisadores, assim, estagiário. E a Nayara, ela já trabalhava comigo em alguns projetos de uma forma spot, né? Então, tínhamos alguns projetos em desenvolvimento. E só que ela tinha já a profissão dela. Falou, Nayara, tô precisando de uma ajuda aqui, você consegue me auxiliar? Então, ela foi trazendo, né, a experiência dela para o grupo, até o momento que eu falei, Nayara... Chega, vem. Venha. Assim, a gente está agora no momento de passar... Porque, assim, a gente começou muito com inovação, né? Era só desenvolver projeto de inovação. Não, Nayara, eu preciso de alguém, porque a Nayara, ela tem ela traz em si uma experiência muito... A vivência, né, da coisa. De implementar, entendeu? Execução mesmo. Execução. Operação mesmo. Não, você vem, vamos. E aí, vamos. Foi em 2019. Que eu vim oficial foi em 2020. Tudo a ver com pandemia, que a gente pensa na vida, o que eu tô fazendo, onde que eu quero ir. Eu vim em 2020 para Spectrum, no final de 2020. Que era o que eu tava comentando, né? De estar fazendo alguma coisa e sempre faltando o algo. E nisso eu já tava participando de forma spot, como ela comentou. Mas a pandemia mexeu com todo mundo, né? O propósito, o que você quer fazer realmente, né? Com certeza, com certeza. E aí foi aquele papo assim, vamos começar a pensar? Será que dá? Será que não dá? Sim. Tem que colocar no papel, montar a estratégia. E como é que é a experiência de captar, de convencer através, claro, com dado, com ciência, projeto, mas conseguir financiamento, público-privado? Ou quando vocês já entraram no Supera, isso mudou um pouco, porque aí já tem o Supera também ajudando? Ou não, vocês têm que ir atrás por conta de vocês mesmo? Assim, o Supera, ele é mais um selo que nós carregamos, Perfeito. né? Como somos também egressos da USP, então são selos que vão mostrando a qualidade, né, do nosso trabalho. Mas, assim, captar, de fato, aconteceu com o FINEP e com o investidor privado. Então, nós buscamos realmente... Porque, assim, a gente começou a testar as nossas inovações, mas a gente precisava de investimento pesado para estruturar. Depende da fase que o projeto está, né? Não dá para captar numa fase tão inicial ainda. É bem difícil, né? Aí a FAPESP cumpre esse papel do início, né? Perfeito, é diferente. O que já é um desafio, como eu estava falando, na questão do projeto. Se você não está vinculado diretamente a uma universidade, você conseguiu o projeto. Não é fácil, né? E pela FAPESP foi o quê? Foi PIP? Foi PIP, isso. E... eu acho que a gente estava numa fase também de menor concorrência, talvez, né? Então, não sei como que anda a concorrência atual, né? 2023. Não, mas no Brasil ainda, na área de ensaios e tudo mais, eu acho que não tem tanta ainda, né? Pode ser que no futuro mude, mas... Mas, assim, foi mostrar realmente o que estava acontecendo no exterior e a oportunidade que nós tínhamos de trazer isso para uma realidade do Brasil. E temos poucos centros, né, com essa motivação. Exato. Então, então a gente trabalhou, né, neste cenário e depois nós buscamos outros investimentos
para estruturar de fato o laboratório e seguir para validações, seguir para um outro momento da inovação. Então, a gente está avançando aí o TRL, então a FAPESP, ela nos auxilia muito nos TRLs iniciais, então a gente consegue chegar até TRL 4, 5, onde você tem prova de conceito, mas você não tem ainda um produto, são protótipos, né? Um escalonamento. Um escalonamento. E aí, então, buscamos o FINEP, né? Nós somos investidos do programa FINEP Startup. Que legal. E aí nos permitiu implementar sistema de gestão da qualidade na empresa, fazer toda a padronização para a industrialização e avançar toda a nossa... algumas capacidades, né? Daí a gente teve até que definir quais seriam as linhas de trabalho, porque a gente trabalha com métodos in vitro, métodos laboratoriais, que envolvem cultura de célula, tecido e a parte analítica. E tem N aplicações, né? A gente pode ir para segurança, para eficácia, para performance. Exato. Então, nós tivemos um trabalho de market fit, né? Encontrar qual era o primeiro mercado que a gente deveria atuar para ter para que o serviço funcione, assim, tivesse um fluxo, né? Para ganhar atração. Porque, assim, a gente tinha uma tecnologia ainda em desenvolvimento. Então, assim, a gente não podia também esperar a tecnologia ficar 100% pronta para a entrada no mercado. Exato. Então, essa foi perder tempo, né? uma da estratégia também que a gente usou, porque também o recurso não ia ser suficiente. Não, eu falei com o Etão no episódio aqui, quando a gente pensa em investimento, sei lá, 2, 3 milhões, 2, 3 milhões para uma deep tech como vocês, posso considerar uma biotech, vamos dizer assim, é nada, vocês não conseguem desenvolver 1 ano de pesquisa. Sim. Obrigada. Não achei. Não achei. Não achei. dá, A gente tinha, isso. cada ano que a gente tinha com custo, tinha teste que a gente fazia cada 2 meses, 1 mês e meio, dependendo da velocidade com que a gente sintetizava coisas. Mas, gente, era 100 mil, 150 mil, isso sabe? mesmo. Cada mês. Faz É vezes 12 isso aí. isso. É isso. É muito exatamente o nosso cenário. Imagina, precisa ser criativo, né? Então, a gente precisa ser criativo para encontrar o market fit, assim, o que dá para ir fazendo, né? Como que a gente já implementa métodos alternativos em pesquisa, né? Não talvez do início de uma forma como uma necessidade regulatória, mas depois a parte regulatória ela se tornou uma necessidade, né? Pois a ANAI, ela se aprofundou nisso, ela vai trazer isso aqui para discussão. Mas, assim, são muitas tomadas de decisões. E agora? Dedica mais aqui, dedica mais ali? Onde que estão, né, os clientes? Porque não adianta, né? O que a gente está fazendo é por propósito, mas a gente tem que ter alguém que vai consumir ali do outro lado. Exato. E foi essa a trajetória. Então, ainda hoje, a gente vai dando sempre... passando por steps, né? Claro. Implementamos isso, validamos isso, tal. E agora, o que eu preciso? Aí eu vou lá e busco outro recurso para desenvolver aquilo que está faltando. Para ir expandindo e... Nossa, eu acho muito bacana de ver. E é super, como é que fala? É super difícil, né? Tem que encarar essa daí, assim. A gente já trouxe outras pessoas aqui que também fazem esse tipo de coisa, mas cada vez que eu trago uma pessoa aqui ou uma empresa aqui para conversar, você tem que admirar, porque é trabalhoso, né? E uma coisa que a gente discutiu também em alguns episódios que acho que cabe exatamente no que você está falando, né? Porque hoje em dia você tem uma demanda muito rápida de serviço. Sim. Né? Com serviço, você consegue ter um retorno. E aí, para dar essa atração. Só que aí, se você fica focado muito em serviço, né, 100% ali... Você não desenvolve a tecnologia. Aí você perde. Então, acho que essa tomada de decisão deve ser e o equilíbrio, muito né? difícil. Acho que a gente sofreu um pouquinho para achar o equilíbrio. Acho que agora tá indo. Agora tá indo, mas é sofrível. Eu imagino, porque é isso. Porque tem a questão do recurso, você precisa. O serviço vai te dar, né? Só que aí, se você começa a investir nisso, ele vai te desviar, porque você não consegue, né? Enfim, então ainda mais em um país como o nosso, que pensar em investimento de longo prazo não é cultural. Poucas pessoas querem fazer aporte ou
tanto financeiro quanto de vida e tempo em desenvolver. E aí, assim, o que você vai fazer? Você vai querer o serviço porque acaba trazendo o retorno ou você vai investir na tecnologia? E é super difícil, né? Acho que fazer o equilíbrio. Acho até que quando se fala em startup, em investimento, as rodadas de captação, tem pouca compreensão para o mundo da biotech, né? Que é outra velocidade de retorno, não dá para ser em um ano, né? A gente não consegue. Então, a gente percebe essa dificuldade também. Nossa, bastante. Bem intensa, assim. Não, e eu digo que nem, assim... Eu não sei nem se em 3 anos é algo que é ok, porque tem que ser mais, depende. Na área de biotech ainda, putz, imagina. Eu acho assim, se o recurso for ilimitado, talvez, mas não é o caso. Aí tem que chamar o Google para financiar. Mas, ó, deixa eu só trazer uma coisa, acho que importante até para quem está assistindo, né? Conta um pouquinho pra gente do que é a Eleve Science, o que ela faz, assim, só pra gente ir direcionando... a discussão aqui. A gente está falando bastante da parte inicial, como surgiu, mas assim, o que ela faz hoje? Eu, Nayara? Posso ir, vamos lá. A Eleve, ela desenvolve, valida, implementa métodos alternativos ao uso de animais em pesquisa, para testes de produtos, de matéria-prima, de excipientes, enfim, qualquer tipo de produto. O nosso core, principalmente, são itens que entram em contato tópico, pele, olho, mucosas, de modo geral. Então, a maioria das nossas tecnologias tem correlação com peles, né? E, enfim, nosso propósito realmente é desenvolver e validar metodologias. Podem ser metodologias já internacionais e a gente nacionaliza, valida e coloca isso como uma rotina. Pode ser desenvolvimento realmente... demanda específica de algum cliente, por exemplo. E o que a gente tem de diferencial, né, uma tecnologia nossa, é que nesse propósito de desenvolver métodos alternativos, nós desenvolvemos uma tecnologia que é o modelo de epiderme humana reconstruído em laboratório, que é um fragmento de pele obtido a partir de cultura de células, que ele mimetiza, então, a epiderme humana. Ele tem as camadas da epiderme, é vivo, metabolicamente ativo, né? E responde ali a estímulos. E é uma plataforma para testes. Então, quando a gente fala, né, nesse balanço de serviços e produtos, é bem aqui que a gente está. Quando a gente fala de serviços, então, são aplicar as tecnologias que a gente já validou internamente como uma solução para o mercado. E quando a gente fala de produto, a gente fala da pele. E aí as velocidades ali totalmente diferente. É muito diferente. É muito diferente. Legal. Não, muito bom. Não, a gente vai falar bastante principalmente da só pele, que eu sou muito curioso sobre isso. Só pra gente introduzir, assim. Não, mas já que a gente falou, apesar de a gente ter... Eu tenho curiosidade para perguntar como é que está assim Nossa, na... a gente devia ter trazido um fragmento de pele, né? Vamos ter que fazer de novo e gravar lá, né? Poxa vida. Mas depois a gente manda umas imagens. Manda umas imagens e coloca, o Leandro vai colocar trabalha aqui pra isso. Sim. Acho que mandar a pele não. Mas é bonitinha, viu? Manda a pele também. Não, mais pro final do episódio eu quero perguntar para vocês como é que tem sido a experiência de interagir com outras grandes startups de outros setores e tudo mais. Mas já que a gente falou nisso, eu queria começar falando da definição. O que é métodos alternativos? Por que a gente... E a gente também acredita nisso como o futuro... da implementação disso no futuro do que a gente vai ter para frente, se tudo der certo, considerando toda essa mudança global de sustentabilidade que a gente vive, a implementação desse tipo de método. Tá. De uma forma geral, métodos alternativos são métodos que você traz informações de segurança e eficácia de ingredientes, moléculas, produtos, em substituição ao uso de um animal de pesquisa, né? Em substituição a uma cobaia. Incluem os métodos in silico, né? Que vocês conhecem. Os métodos in vitro. Exato. E aí o in vitro você pode ter métodos que sejam celulares ou métodos que envolvem utilização de fragmentos de tecidos, que são... ex vivo e ainda tecidos reconstruídos em laboratório. Existe uma outra vertente que fala também da utilização de pequenos animais invertebrados, né, que entraria também como método alternativo, mas isso é um pouco discutível. Bastante. Assim, depende da linha, né, de trabalho ali das equipes.
Mas, no nosso caso, né, a gente trabalha muito com a área de células e tecidos reconstruídos em laboratório. Humanos, né? Humanos. Isso eu acho que é bem importante de colocar, porque às vezes os métodos alternativos usam células animais, não é? Então, e na verdade, a gente, por trás de tudo isso, a gente tem o princípio dos 3 R's, né? De reciclar... Reduce, Refinement e Replace. Isso. E aí, às vezes, o método não é... O método de vocês, ele é o absoluto, né? Então, é de substituição mesmo. E, às vezes, a gente tem o de redução, né? Que é, ainda assim, usando células animais ou ex vivo, né? Ou partes dos animais. Então, para vários estudos, vocês utilizam um animal ou uma espécie, enfim. Então, é um modelo alternativo 100%, né? Porque estamos falando de células humanas. De uma substituição de substituição fato, né? de fato, né? Então, porque tem vários caminhos, né? O in vitro, ele te permite permear aí entre os 3 R's mesmo. Mas não necessariamente você ainda pode usar animais, né? Mas o bacana, já que você trouxe essa temática, a gente trabalha muito nessa questão de refinamento. Por quê? Porque o método desenvolvido in vitro, em laboratório, ele é baseado em reação mecanística. Né? Então, você vai entender qual é o processo envolvido em uma enfermidade, né? Numa patologia, e você vai pegar um pedacinho daquela patologia e reproduzir isso in vitro. E algumas vezes existe uma analogia de reação para diferentes mamíferos, que pode ser factível até a utilização da pele humana para testes de produtos para animais. Por quê? Porque você está usando a reação mecanística de células semelhantes, vamos dizer. Então, por exemplo, a gente trabalha muito com a área de pele. Então, o queratinócito é a célula principal da formação da epiderme. E os queratinócitos têm a mesma responsividade do humano para uma célula, outro animal, outro mamífero, por exemplo. Sim. Então, assim, e aí com isso, a gente consegue nós conseguimos observar várias oportunidades para implementação. Porque mesmo que você ainda não tenha regras bastante claras, né, de registro, mas os métodos in vitro, eles já conseguem trazer bastante informações para tomadas de decisões. E assim, para o lado humano, a gente tem um método humanamente relevante, né? Que aí vai reduzir as questões de falhas translacionais. Não, e vocês duas levantaram essa bola, eu acho que é legal falar realmente. Porque muitas vezes o mais perto que se usa, né? Até no animal mesmo, no celular não, mas os estudos animais, quando a gente pensa em tentar translacionar ou reproduzir uma coisa que a gente analisa em rato ou em hamster ou em camundongo, não necessariamente isso vai acontecer conosco. Você já escutou falar os níveis de falhas existentes? Já alguns deles. 70%, 90% de falha. Não, estudo de metabolismo, a gente acaba fazendo muito em animal, mas assim, o que dá de diferença para o ser humano, que é um metabólito que a gente não sabe, que aparece. E quando você tem, no caso de vocês, né, o método alternativo utilizando a célula humana é super bacana, né? Porque você tenta chegar o mais perto possível. Claro, talvez não 100%, mas 90% do que poderia acontecer. E aí você está num mundo muito mais real, principalmente pensando em toxicidade, né? Que era você prever o que vai acontecer e com muito menos dinheiro, muito mais rápido. Mas eu ia perguntar, quanto tempo demora para cultivar um queratinócito? Desenvolver bonitinho o teste. Assim, o processo ele leva aí de 20 a 30 dias, mais ou menos, dependendo. Para fazer uma análise. Para fazer um fragmento de pele. Para fazer um fragmento de pele. Para daí depois entrar para análise. Um lote de pele. Um lote de pele. Sim. E hoje vocês acabam trabalhando dentro, assim, o que vocês observam no Brasil? Vou falar do Brasil, né? Que está mais bem aceito esse tipo ainda, essa abordagem? É mais na indústria farmacêutica, na parte cosmético, alimentos? Ou o que vocês, com o trabalho que vocês têm feito, têm verificado, assim, do setor, por curiosidade? Olha, sinceramente, eu acredito que o maior foco
está na necessidade regulatória. Tá? A gente, como nós estamos em processo de validação do nosso modelo, a gente trabalha em screening para diferentes mercados, diferentes segmentos. Mas é o regulatório hoje que tem uma exigência da utilização que é mais pesada para agroquímicos, brinquedos, material escolar. É verdade. Material escolar também. A gente chegou a ouvir sobre isso, né, um tempo atrás. Que tem essas alternativas, né, para registro e tudo mais, né? Na verdade, então, já é uma obrigação, né? Já existe a obrigatoriedade do teste não ser mais realizado em animal. Tintas, né? Material médico hospitalar também. Então, já existe a obrigatoriedade em se fazer teste in vitro. Aí, para cosmético, o que nós percebemos usa-se muitos métodos in vitro na fase de P&D, mas as grandes indústrias acabam fazendo muitos ensaios clínicos, que envolve também a parte de aceitação. Então, o in vitro ele está em outro momento, né? Ele não está na parte regulatória. Então, assim, depende do segmento. Meio que eles pulam, né? Depende do segmento. Aí você tem uma aplicação, uma utilização diferente. Mas acho que até na área cosmética a gente já tem percebido também uma alteração, assim, né? Um movimento de desenvolver testes para predição de segurança. Principalmente quando a gente fala de matérias-primas completamente desconhecidas, né? Exato, então, é uma necessidade também. E acho que se a gente olhar para a indústria farmacêutica, a gente também percebe uma diferença nos últimos anos, né? Até ano passado, acho que é um grande diferencial que foi a sugestão, então, da Anvisa do modelo de células CACO2 para permeabilidade intestinal. Nossa, eu adoro os estudos de celulares de permeabilidade CACO2, Pampa. É lindo. Acho muito legal, porque no Axê eu trabalhava muito com isso. Olha e aí eu só. tinha que ficar estudando muito para poder mimetizar a específica, com proteína, sem proteína, de efluxo e tudo mais. Sim. E eu sempre falei isso pra Maria, eu falei, isso é muito interessante, tem muito tipo diferente, tem muito modelo que você mimetiza uma coisa, mimetiza outra, e ver que eles estão implementando isso principalmente para bioisenção, pra gente estudar esse tipo de coisa que eu vou perguntar para vocês, é muito bacana. A gente percebe uma movimentação também, né? Sim. E eu só usava isso para desenvolvimento de novas moléculas. Nunca na parte super hard science, né? Nunca na hora de conversar, porque era time da Maria, era outro time lá, que não era o meu. Então eu falava, caramba, e eu tô vendo isso acontecer, assim, as pessoas estão discutindo mais isso, né? Sim. E isso é super bacana. Eu acho que é legal saber, porque eu acho que pelo menos na indústria farmacêutica, a regulamentação, por muitas vezes, ela vem em contrapartida ao que a indústria está se propondo a fazer, né? Então, e os reguladores mesmo, eles costumam dizer que eles correm muito mais atrás da indústria do que a indústria corre atrás deles, né? Então, assim, quando a indústria percebe que ela tem uma saída melhor, né? Claro, aí pensando em tempo, principalmente, não é nem só em custo, porque tempo é sempre o fator principal. Mas tempo ali. É custo, né? Exato, por isso, né? E aí, fora o investimento real, né, da questão, se ela percebe, ela acredita, ela investe, e aí o regulador vai ter que correr atrás para tentar entender onde encaixa isso dentro da regulamentação, ou se vai ter que fazer alguma coisa nova, né? Mas, assim, no Brasil a gente tem aí o CONSEA, né? Assim, acho que outros órgãos que trabalham bastante nisso, na parte de validação de métodos e tudo. E acho que a indústria farmacêutica está um pouquinho atrás, assim, de outras indústrias, como você está falando, né? Mas tá indo. Tá indo. Eu acho assim, depende muito do método, né? Eu acho que isso. Respondendo melhor a sua pergunta, assim, onde está a maior aceitação, depende do método. Porque, assim, realmente, para a indústria farmacêutica, nós tivemos a RDC 749, né? Que trouxe aí as possibilidades de bioisenção com métodos in vitro, né?
E você tem a outra parte também regulatória de outros segmentos, que são outros métodos. Então, assim, o in vitro, ele está sendo implementado em vários segmentos. Eu acho que é uma realidade. Acho que até para ser justo com a Anvisa também, porque a Anvisa tem uma RDC onde ela reconhece todos os métodos alternativos publicados pelo CONCEA. Exato. Então, é algo que a Anvisa também leva muito a sério. Acho que a grande questão é o desafio da implementação. Que é o que a gente escuta muito nas discussões, né? O CONCEA, ele indica ali os métodos já reconhecidos a nível nacional, mas existe a preocupação de serem conduzidos em laboratórios com BPL. Exato. E aí, a gente que passou recente pela implementação do sistema de gestão da qualidade, a gente sabe que não é qualquer laboratório que consegue fazer isso. Exato. E aí, muitos métodos estão ainda dentro das universidades. E a gente sabe que... Aí começa a embarrear, né? É diferente. Então, acho que é um pouco disso, assim. A Anvisa, ela está muito disposta a aceitar, pelo menos é o que a gente enxerga nessas RDCs, né? Mas depende da fase do desenvolvimento mesmo. Não, já que você falou da bioisenção e das fases, explica um pouquinho. Acho que a gente não trouxe... Não sei se a gente trouxe aqui alguma vez sobre bioisenção. Talvez a gente tenha falado um pouquinho... A gente deve ter falado um pouquinho do Daniel. E aí, eu não sei, se vocês não viram, assiste aqui do Daniel, Farmacocinética, foi bem legal o episódio, mas a gente não se aprofundou tanto, isso eu lembro claramente. O que é a bioisenção? Por que a gente está falando isso agora em relação à Anvisa? Para a gente começar a pensar outras coisas. A bioisenção são estratégias para você não precisar conduzir o estudo clínico com voluntários. Então, estratégias para você conseguir desenvolver e registrar o seu produto sem a necessidade de condução de estudo clínico. E aí é o que a gente estava comentando aqui, né? No ano passado, houve a atualização da RDC de bioisenção, que é a RDC 749 do ano passado. Ferveu, né? Assim, quando lançou, todo mundo falando. A gente já estava na ansiedade na consulta pública ali. Poxa, que legal, vai vir ensaio caco, né? E aí lá existem diversas oportunidades. O que a gente destaca muito é a implementação de células CACO2, então que é uma membrana que simula a camada do epitélio intestinal para você simular, então, a absorção intestinal de ativos e fazer a classificação biofarmacêutica. Como uma estratégia para bioisentar fármacos classe 1 e classe 3. Obviamente, classe 1 mais vantajoso ali, mais né? fácil vai ser. Mais fácil, exatamente. Mas é um diferencial, porque até bem pouco tempo atrás a Anvisa tinha a lista, né, dos bioisentos e isso caiu, então agora as indústrias elas precisam encontrar outras formas de garantir essa bioisenção. Então, CACO é uma das estratégias. Como eu disse, a gente trabalha muito com produtos tópicos e foi um dos itens mais alterados nessa legislação também. E porque tem muito a ver com pele, né? Tem muito a ver com pele, é isso. E vocês conseguem ter muito resultado em relação a um produto tópico, né? Conseguimos. Por causa da aproximação do teste, né? É isso, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para produtos tópicos, até bem pouco tempo atrás, até antes dessa publicação, a gente tinha bioisenção para praticamente tudo, né? Praticamente tudo estava bioisento e a gente percebe uma mudança de comportamento da Anvisa com essa atualização. E agora acho que todo mundo está repensando o seu portfólio, pensando como redesenvolver, como comprovar as bioequivalências ou as equivalências. Enfim, aí... Não, e isso eu acho que é um passo muito largo, assim, da Anvisa em conseguir ir para esse lado, porque a gente já vê isso fora, né? Eu falo para Maria, quando a gente viaja, a gente observa esse tipo de característica em outros países que aqui no Brasil ainda está engatinhando. Mas eu vejo que a Anvisa está tentando se preparar também para isso. Eu só não tenho ainda o contato com as indústrias para saber se elas estão pensando dessa mesma forma, se isso já é uma estratégia. Então, eu passo para vocês a bola justamente porque vocês interagem com eles também. Então, hoje vocês já veem, assim, as indústrias vendo isso como uma estratégia mesmo, tentando fazer... Porque se eles não fizerem e não começarem para... é o sonho, né? Mas se eles não começarem a fazer isso e provocar no sentido positivo a Anvisa com casos, ela nunca vai conseguir também aprender com o mundo real e começar a implementar, né? É isso. É meio que um ciclo. Não tem... Como foi, por exemplo, com qualificação, como foi com impurezas, né? Como é com qualquer nova tecnologia, nova abordagem, né? Acho que ela se abre, eu também concordo plenamente com você, Nayara, quando você fala da abertura da Anvisa, ela é sempre muito disposta e disponível a ouvir, a entender, mas você precisa mandar, né? Precisa ter cases
ela olhar com mais profundidade, né? Para ela... É porque não tem como eles saberem Exato. tudo estando... Não dá, né? Não, É capacidade humana, humanamente impossível. exato. Isso. Exato. Mas sim, a gente percebe uma movimentação das indústrias. O que a gente percebeu? Logo depois da publicação da 749, todo mundo tateando. Tentando entender, fazendo muita viabilidade financeira. A gente percebeu isso por um longo prazo, assim, pelo menos ali uns 6 meses, até o pessoal entender o que isso significa, a profundidade dessas decisões, também as vantagens dessa tomada de decisão, né? Hoje a gente já consegue perceber que tem indústrias que estão com um posicionamento mais estratégico, de conduzir a bioisenção, os caminhos, né, da bioisenção, de construir... a gente conversa muito sobre um banco de dados, por exemplo, quando a gente fala de permeabilidade. Você não precisa conduzir o estudo toda vez, a cada novo desenvolvimento, né? Exato. Aquilo vai ficar como propriedade da sua indústria. E isso vai te possibilitar diversas bioisenções. Então, o cálculo precisa ser feito diferente, né? Imagino. Então, pós-registro também, Pós-registro, é isso, assim, tem muitas vantagens. Então, hoje a gente já percebe uma movimentação diferente. E de tópicos, né, que é o outro ponto que a gente trabalha também, a gente percebe também uma necessidade, mas a gente percebe também muita gente ainda avaliando. Vale a pena, não vale a pena? A gente ouve alguns clientes falando do risco de retirar produto do mercado, porque agora não é mais bioisento, né, gente? Muda completamente os custos de um produto. Então, a gente percebe, de novo, aquela fase de viabilidade financeira para entender se o projeto continua, se o produto continua no portfólio ou não, né? Mas, enfim, acho que a Anvisa está correta, né? Em fazer essas alterações, é regular mais um produto que estava com baixa regulação, né? Não, eu imagino. Porque, e eu acho que faz parte da evolução. Exato. E as coisas elas vão acabar andando aos pouquinhos, mas é isso, né? A gente já frequentou, acho que umas 2 indústrias que a gente já ouviu sobre essa questão de comparação, inclusive fazendo os testes de dissolução, para tentar encontrar realmente os que são classe 1, que são classe 3 e tudo mais, para poder... Mas a gente, pelo menos eu não me lembro de ter ouvido nenhuma empresa ainda falar que submeteu e que deu certo e tudo mais. Mas eu tô ansioso, eu tô ansioso para ver os primeiros casos começarem a surgir, porque vai ser um diferencial absurdo, eu acho, para o Brasil como um todo. E reduz muito custo, né? Sim. Se você pensar o que eles têm que fazer para fazer a bioequivalência inteira. Com certeza. Nossa senhora. Com e certeza. Tempo também. Nossa. Não, e o risco que quando a gente fala, por exemplo, né, da correlação in vivo e in vitro, né? Assim, como era feito, vai correlacionar o quê, né? Assim, acho que é uma mudança de mindset muito grande, assim, impulsionada por toda essa revisão, né, da regulamentação e trazendo novas abordagens, novas tecnologias, novas possibilidades. Eu acho que quando a gente está falando de genérico, né, acho que o genérico ele saiu muito de um lugar em que a gente só copiava e colava literalmente, né, para um lugar em que agora a gente estuda um pouquinho, tem que estudar, né? Eu quero morrer quando é copia e cola. Eu posso começar. É verdade. Eu quero morrer porque assim, primeiro que, enfim, a gente tem inúmeras questões dentro de um processo de desenvolvimento de produto que vai interferir, né, numa biodisponibilidade, etc. Sem contar da parte de qualidade, né? Que aí eu morro mesmo. O povo achar que, cara, um negócio que foi desenvolvido por uma estabilidade lá do hemisfério norte e vim passar numa zona 4B, né? Que é altamente crítica, a mais crítica do mundo. E aí fica nesse copia e cola. E aí, no final, a gente tem mais trabalho. A gente agradece. Obrigada. Mas, assim, a gente luta para que isso seja... Que a gente entenda um pouco mais esses produtos, né? Olha eu dando um tiro no próprio pé. Mas é isso, gente. A gente não quer ficar... Eu quero. Continua, tá tudo bem. Não tem problema. Não, mas é porque é isso. É só se apropriar, né, do seu desenvolvimento. Né? Eu acho que a pesquisa e desenvolvimento dentro da indústria farmacêutica de genéricos, ela sai, né, de uma pesquisa e desenvolvimento com uma máscarazinha assim de, nossa, a gente faz pesquisa e desenvolvimento para que, na verdade, né, você copia e cola, né, e faz muito mais desenvolvimento, porque você vai desenvolver as metodologias, etc., que muitas vezes não estão em monografias, para, de fato, uma inovação, assim, para ser uma área de inovação, né?
e dentro da nossa realidade de genéricos, né? Eu acho que a inovação radical, ela ainda demora um pouco mais para ser incorporada, né? Mas essa é uma inovação muito palpável, né? E a gente conversou com o Betão aqui, eu acho que tem a ver com o que você está falando. Ele falando da quantidade de alunos dele hoje que não vão para a universidade no final das contas virar professor e estão indo tudo para a indústria. E a gente observou isso, assim, essa última jornada ali. A gente é parte disso, né? A gente é parte disso. Hoje você vê chegando na indústria muita gente doutor, aquela história que talvez a gente tenha falando um pouquinho aqui no começo, que a gente é qualificado demais e aí a indústria, assim, ainda acontece, mas já muito menos. Sim. E aí quando você coloca essas pessoas dentro da indústria, começa a mudar o mindset da pesquisa mesmo, do P, que é o que você está falando. Do P. Que é tentar aceitar e como que vai incorporar esse tipo de tecnologia que vocês fazem no dia a dia e tudo mais. Sim. Aí vem o desafio da regulamentação, Anvisa e tudo mais, né? Sim, com certeza. É muito específico, né? Precisa de uma mão de obra mais qualificada. É diferente, né? É diferente. E a qualificação, ela é uma qualificação que gerada dentro de universidades, assim, né? Sim. Porque agora pipoca um monte de curso, né? Cursos online, assim, que de repente você vira especialista em milhões de coisas. Acho que a gente só tem que tomar um pouco de cuidado. É muito legal, eu sou uma grande incentivadora, né? Das aulas e cursos e tal, porque a gente acaba abrindo, às vezes, um caminho que não era possível para algumas pessoas que já estão na indústria. Mas quando a gente está falando de qualificação aqui, a gente está falando de uma qualificação stricto sensu, né? A gente está falando de algo, de uma dedicação, assim, que volta um pouquinho ao começo, né? Da sua história e muito provavelmente da sua e da nossa, enfim. Que é uma dedicação quase que exclusiva, né? A grande maior parte do tempo aos estudos, ao desenvolvimento da pesquisa acadêmica, para depois você sair implementando, né? Sim. É o conhecimento que a gente ainda não sabe exatamente para que usar. A gente vai aprender depois. É mais ou menos isso. É uma pós-graduação, porque a graduação você entende o que é. Né? A pós você começa a dar uma profunda, mas depois, às vezes... O que eu faço com isso agora? Mas depois faz muito sentido. Depois faz sentido. Faz muito sentido. E é muito louco, até quando a gente conversa com alguém que está na pós-graduação e está naquela agonia, né? O que eu vou fazer? Onde que... Tá acabando. Aquele sofrimento, e aí o caminho mais óbvio é continuar nessa carreira acadêmica. Quando você olha e fala, poxa, estão precisando tanto. É verdade. Queria tanto alguém que soubesse isso. É verdade. Se meu bolso desse. É verdade. Mas aí eu já ia querer perguntar para vocês, como é que foi a experiência ou a ideia de construir a Epiderme mesmo? Isso fazia parte do projeto inicial que você tinha? Ou foi alguma coisa que veio surgindo que você observou a demanda ao longo do tempo da própria Leve? E aí falou, putz, eu vou fazer essa ideia, vamos ver se vai dar certo. Olha, eu acho assim, contando lá do comecinho da minha história, antes de trabalhar com pesquisa, gente, na época eu ia na biblioteca buscar artigo, né? E aí era a realidade, era a nossa realidade início dos anos 2000 ali. E eu sempre trabalhei com desenvolvimento de produto tópico. E eu precisava do meu modelo experimental. O modelo experimental na época era camundongo sem pelo. Nossa, é o hairless mais, né? Nossa, não sei se vocês já viram aquele... Nossa, já é um horror. É muito feio, tadinho. Ai, nossa. É que eu sou alternativa desde que eu nasci na toxicologia, porque eu não sei lidar com o animal, assim. Eu graças a Deus, tenho computador. Porque eu nunca consegui, assim. Eu tenho uma aflição muito grande. Eu me descobri também tendo. Eu tenho uma aflição muito grande. Mas era o que a gente tinha, assim, não é o que tinha e o que me propus a desenvolver, né? A fazer. E lendo os artigos, nossa, mas na Europa já tem pele. Por que aqui não tem? Aqui não tinha nem laboratório de cultura de células, entendeu? Não tinha. Na universidade não era uma realidade laboratórios que cultivavam células. E aí, fiquei com isso, né? Lógico, na mente. Ficou em backlog lá rodando. Mas, assim, eu já trabalhava com outros métodos alternativos, que não são com a epiderme, obtida em laboratório, como, por exemplo, pele de orelha de porco, que é obtida de descarte, né? Então, são animais do frigorífico. Então, isso faz parte dos métodos, né? Entra dentro do hall de métodos alternativos.
E fui implementando, né, tendo cada vez mais conhecimento sobre essas alternativas. E aí, em 2014, houve uma resolução do CONSEA do reconhecimento de métodos alternativos no Brasil, e um dos métodos reconhecidos era o método de predição de irritação cutânea. Eu falei, mas como que eles estão implementando uma regulamentação, né, do uso de método alternativo e não tem ninguém no Brasil desenvolvendo essa técnica de uma forma industrial? Então, nós tínhamos já alguns centros, né, em universidade desenvolvendo esses modelos, mas não tinha um produto, de fato, com qualidade para atender o mercado nacional. Aí que eu falei, nossa, eu vou buscar recurso e eu vou desenvolver. Assim, não pensei muito, né? Porque se pensar desiste, se pensar desiste. Não dá. E aí eu iniciei a minha trajetória, mas assim, eu já trabalhava com cultura de células, com vários tipos de células de pele, ainda não desenvolvendo a pele de fato, mas aí foi os meus primeiros projetos de inovação com essa aplicação. E aí, mais para frente, a EpiSkin veio para o Brasil em 2019, né? Ela trouxe o modelo de pele, de epiderme da Europa. A gente ficou muito feliz porque, assim, a gente vê a necessidade real e um laboratório pequeno como nós demoramos mesmo para desenvolver e ter um produto adequado para o mercado. E a EpiSkin, ela já vem com uma indústria, né? Tem já. todo Tecnologia um investimento, está desenvolvido. Né? Eles fizeram uma transferência de tecnologia, né? Mas eu acredito, sinceramente, que há espaço, né, para novas empresas, né, levarem modelos de pele, mesmo porque a gente não trabalha só com epiderme, a gente tem peles completas, peles para outros desfechos também. Então, pele com melanoma, pele com coloração, são tecnologias, né, que estão hoje, de fato, um pouquinho engavetadas, mas que tem uma grande aplicação que a gente imagina no médio prazo também. Sim. E acho que o Brasil, por exemplo, pode ser, então, um país que, no futuro, com certeza, vai trabalhar muito mais com esse tipo de... Mais para eficácia, talvez, eu estou pensando, dos produtos, ou segurança, né? Porque é uma pele muito específica que a gente está trabalhando. Você vê potencial no sentido de produto, mercado, ou vocês vão ter que, por exemplo, abrir para outros países ou alguma coisa do tipo? Hoje a gente já identifica a necessidade no mercado, né? A gente já no mercado nacional. O mercado latino-americano, ele está começando a implementar legislações que precisam dessa epiderme também. Então, há possibilidade de expansão internacional. Deve ser parecido com o que a gente vivencia com a parte de impureza, né? O Brasil faz, implementa, aí Latam vem, começa a fazer também, porque é sempre uns 2 aninhos atrasado. E as coisas, e a gente está atrasado com a Europa. Isso. Todo mundo correndo atrás. É mais ou menos isso mesmo que está acontecendo, né? A gente começa a acompanhar e, por exemplo, o México estabeleceu, acho que é 2025, como obrigatoriedade da utilização de epiderme. Então, a gente entende que há mercado aí para desenvolver, né? Para aplicação. Eu espero que sim, né? Que aí também o Brasil evolui, vai ser muito mais barato e todo mundo vai produzir pesquisa igual você quer que produza, né? Que não nos contrate, é isso que você quer dizer? Não, não pode contratar, a gente resolve. Mas a gente consegue fazer outras coisas, né? Mas e assim, até pra gente já ir caminhando pro final, eu fico pensando... Queria saber um pouquinho de vocês, como é que está sendo a experiência de entrar no mundo das startups, onde a gente está falando aí dos Faria Limers e tudo mais. Eu vejo vocês... Não sei se Ribeirão tem isso. Não, deve ter. Bom, o termo vocês devem saber. Quem está ouvindo a gente vai saber o que é isso. Aqui em São Paulo é uma doideira, né? É uma doideira. Todo mundo de patinete, coletinho. Mas é diferente de biotech, Não, né? total. E é isso que eu já vi vocês participando de alguns eventos. Fintech tem mais, né? Fintech tem mais de Faria Limer, E como tem sido para vocês a jornada... Vocês estão recebendo um monte de prêmio que a gente já comprou. Tá top 10 de tudo. Top tudo. Mas como é que é essa experiência? Muita viagem,
Vocês estão num nicho que eu imagino, né? Que vocês estão num nicho que é um pouco diferente daqueles, por exemplo, específico de vacina, específico de proteína, que tem muito agora, até por causa da pandemia, surgiram muitos. Então vocês acabam sendo um nichozinho diferente do que talvez a maioria, mas vocês estão lá em top 10 e tudo mais. Como tem sido para vocês a experiência? Bom, pra mim assim, na verdade, a gente fala assim que existe o mundo magnífico das startups, né? Onde tudo... O mundo mágico, mundo né? mágico Coisa das linda. Lindo, 5 estrelas. Tudo unicórnio, né? Rumo ao unicórnio. Vai lá, né? Toda... nos prêmios Nos e prêmios, tudo mais. isso. Mas é um corre enorme, porta dentro, assim. Então... Eu imagino. eu acho que a gente tá numa fase muito de tentar conciliar até um pouco de estudo, porque... Toda vez que a gente sai porta fora, é alguma coisa que a gente deixa de fazer aqui porta dentro. E é uma delícia participar de tudo isso. Eu acho que sim. É gostoso. Mas é difícil ponderar. É difícil imagino. até ponderar tudo que a gente vem participando, né, Fran? Sim, sim. Eu acho assim, a gente não vive na pele a vida de uma startup. Assim, no sentido, né, de ter... tempo para andar de patinete. Startup do Instagram. Não. Vocês andam de patinete? Não tá dando também. Que é isso? Nossa, esquece. Então, assim, o pessoal cria, né, essa imagem, né, de que a startup, o pessoal senta, tem tempo para conversar. Joga bilhar, Joga né? bilhar. No meio do expediente. Pinball. Mas, assim, a rotina do dia a dia, nosso dia a dia, é muito puxada. Assim, é uma rotina bem, bem intensa. E, assim, participar de eventos externos é sempre muito gratificante, é muito bom. Assim, esses dias, até contando um case, nós estivemos em um evento, Congresso de Métodos Alternativos. Eu vi. O primeiro, Aí, né, do Brasil. o primeiro do Brasil. vi. E aí eu fui, né, a gente começou a se apresentar, conversar com o pessoal. Nossa, mas você é a Franciane da Eleve Science. Eu falei, nossa, mas eu te sigo. É muito bacana o seu trabalho. Então, assim, a gente começa a ter uma conexão que antes nós não percebíamos, né? E isso é muito bom, muito motivador. A gente também traz isso para o pessoal. Fala, olha... Estão nos vendo. Estão nos vendo. Falaram viu? bem. Falaram bem. Acho que nós duas somos mais reservadas, assim, também. Eu acho que isso... Gente, não dá tempo. Tá tudo bem. A gente Vamos passa jogar a culpa isso. no tempo. Não dá. Assim, a gente faz um bom trabalho de marketing, né? Nas redes sociais e tal. Até porque a gente não tem tempo mesmo de interagir, né? E aí, a hora que a gente sai, que as pessoas param e falam assim... Não, esses dias no evento da Farmacopeia, uma professora acho que da UF, e falou, eu fiz assim... Eu te conheço. Eu falei, muito bacana. Eu falei, que legal. Ela falou assim, do podcast. Eu falei, louco, não é nem da Spectrum. Ela falou, não, eu conheci a Spectrum por causa do podcast. Olha só. Então, assim, a gente vai fazendo, né? Sim, Porque tem sim. muito trabalho para fazer e a gente vai fazendo e não sabe, Não o sabe tamanho do impacto, né? Que bom, eu fico muito feliz que vocês tenham. E assim, é muito gratificante, né? É muito bom mesmo, porque é uma gasolina a mais ali no nosso tanque, né? Exato. No final de ano agora. Nossa, bem não, e a corrido. dinâmica pesada, né? Precisa ter uma motivação. Não, exato, eu fico muito feliz. Assim, a gente acompanha vocês nas redes sociais, não é sempre que dá pra postar, a gente sabe, né? Mas continuem postando, que a gente gosta. Ah, sim. Avisa o marketing. Mas a vida da startup, ela é dura mesmo, assim, né? E até essa coisa de investimento, eu acho que é uma parte talvez mais pesada, né? De você ficar engariando. É muito difícil. Por quê? Porque eu sou técnica. Tem isso Somos. também, gente. Somos técnicos. Somos todas. E aí você tem que aprender... Porque, assim, na verdade é um negócio, né? A emoção, o propósito... Ninguém vai investir. Não faz parte da parte de investimento. Então, por mais que você fale com aquele brilho nos olhos, né? Com propósito... Eu quero saber, eu vou pôr X, eu quero tirar... 5x, conta, né? 5x em X tempo. Em X tempo.
Então, é bem difícil, só que a gente tem que entender como funciona e aceitar e não desanimar, né? Exato. E como você tem visto, por exemplo, vocês, no caso, quando muita gente querendo trabalhar nessa área, assim, a nova geração está interessada em trabalhar com isso? Ou ainda o foco é mais, por exemplo, ir para a universidade e tudo mais? Ou porque vocês têm acesso aqui a uma gama de alunos muito capacitados, porque a USP é aqui, vocês têm muitas boas universidades próximas ao redor. Então, como é que vocês têm visto isso? Eu acho que hoje já está bem mesclado. Eu acho que a gente, quando formava... ainda que muita gente ia para a indústria, sim, mas ficava sempre com aquela vontadezinha do mestrado, né? Eu acho que hoje já não está bem assim. E quando a gente fala especificamente de métodos alternativos, a gente percebe até, tanto na equipe que a gente já tem, quanto até em processo seletivo, é uma questão de propósito mesmo. E a gente percebe conexão. Isso é legal, né? Isso é bem legal, isso é um ponto bem interessante pra gente, assim, porque acho que é o que você comentou, né? Como é que você falou? Alternativa desde sempre. Né? Alternativo desde sempre. E aí a gente percebe isso no pessoal que vem chegando também, algumas pessoas que não toleram mais, né? Acho que o que a gente carrega como hábito de consumo no mundo, a gente também quer fazer na profissão. Exato. A gente tem percebido também. Pô, que bacana. Que bom. Que bom. E acho que só para fechar, eu queria uma última pergunta, assim, de curiosidade. Qual que é o futuro, assim, da Eleve? Eu ia fazer uma pergunta dessa também. Tá vendo? Estamos sempre Muita sintonia, né? Qual que é o futuro da Eleve Science, assim? O que vocês planejam, né, eventualmente? Não pergunta muito, porque a Fê é mente livre. Ela já tá aqui, assim, tá vendo o olhar perdido dela ali. Ela chega assim, pensei em tal coisa. Como é que eu coloco isso pra dentro? Bom, que bom, né? Yin e Yang, né? Negócio meio uma volta, traz pra terra, né? É exatamente isso aqui. Aqui também. Ele geralmente voa e eu trago pra terra. É verdade. Fica lá nas nuvens. Fica, né? Mas é importante, Nossa. super cada um com seu papel, não é? Você perguntou, eu já vi o olhar dela pensando assim, criou um negócio aqui do lado, olhando. Assim, pro ano que vem? Não, pode o que você quiser falar, a gente quer ouvir. Assim, nosso grande objetivo é sermos referência na área no Brasil, né? Acho que desde o nosso início, este é o nosso propósito. E formar a equipe, porque assim, na verdade, acaba sendo uma grande família que a gente cria, né? Que a gente estabelece ali e é o nosso dia a dia. Então, eu não imagino uma vida sem a Eleve Science. E aí, então, a gente só pensa em crescimento, né? Em crescimento, expansão. Mas, assim, a gente vai crescendo aos poucos. Sim. Claro, com certeza. Acho que quando você fala, né, ser referência em métodos alternativos, aspectos práticos mesmo, a gente quer levar a pele para o mercado. A gente quer ser referência em premiação cutânea in vitro, que precisa. A gente quer ser referência em caco, a gente quer ser referência em métodos, né, de segurança, de eficácia, desenvolver novos métodos. Isso é ciência mesmo, sim. não é nada simples. Mas, ainda que ela seja muito mente livre, nós somos todos muito pé no chão. E a gente sabe que a gente não faz isso rápido. Sim, não tem como crescer rápido numa área tão científica. Não tem como. Então, acho que a gente vem construindo um crescimento muito orgânico nos últimos anos. E a gente planeja isso, pelo menos a curto e médio prazo, porque a gente precisa muito da equipe ali para isso, né? Com Então, certeza, não com tem certeza. condições para a gente estar aqui e a galera tá lá toda segurando a onda, né? Exato. E imagino que um próximo passo seja, de fato, entrar no complexo com o prédio da Eleve, assim, Precisamos né? urgentemente. Ah, Esse ano a gente fez planejamento anual, a gente já colocou lá a foto de um prédio. Gente, Vai mentalizando, foca. né? Mas Mentaliza, não, verdade, não é mentalizar. isso. Eu enxergo. E o mais engraçado é que esses dias, uma pessoa que entrou recentemente falou, nossa, né, no processo de onboarding, eu vi o prédio lá, nossa, mas que legal, a gente vai conseguir. Então, assim, você
Vai plantando a sementinha. Vai plantando a sementinha, porque assim, eu não vou conseguir sozinha. Tem que ser todo mundo caminhando na mesma direção, né? Concordo. O Natan tenta plantar a sementinha de montar um escritório na Faria Lima, ele é... Não, eu não, então é só brincadeira. Escorraçado na nossa... eu faço piada, na realidade. Eu falo, gente, sei lá, acontece qualquer coisa no prédio, sei lá, acabou a luz. Aí eu falo, olha, na Faria Lima não aconteceria. Aí a galera quer morrer. As meninas querem morrer. Todo mundo é alternativo lá também, não só os métodos alternativos. Não, tem um outro que curtiria, mas é que a maioria realmente acho que não ia gostar, não. Ia ser complicado. Exato. Mas muito trânsito. Nossa Senhora. Não, já perto já é difícil, né? Mas, meninas, muito bom, muito bom. A gente ficou muito feliz de escutar vocês. A gente vai fazer mas calma. rápido, né? Com certeza. Eu só não queria fazer mais perguntas sobre isso, apesar de eu fiquei pensando, vocês falando isso agora. Eu falei assim, nossa, e tem a parte ainda que seria de perguntar como que é lidar com gestão de equipe, como que é a geração nova acadêmica para vocês gerenciarem, vender, de certa forma, o sonho para elas poderem... Mas vai ter que ficar para um outro episódio, porque você terminou tão bem que eu nem quero terminar, nem quero trazer outro assunto. Mas já fica o convite para uma próxima pra gente falar sobre isso. Aí vocês trazem as peles pra gente poder ver. Pode ir lá, se elas toparem, a gente vai lá. Tem um outro essa semana, se quiser. Leandro, a gente deixa o Leandro Leandro, você fica aí, Leandro. Tá bom. Você queria conhecer o pinguim? Aproveita a semana que você vai ficar aí. Não, a gente faz o jogo rápido no final, bate-bola, pergunta simples. Eu queria... Pode ser pras duas, tá? As duas vão perguntando separadamente. Qual a principal ferramenta de trabalho de vocês hoje? Pode ser pele, não, brincadeira. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Não, pode falar o que vocês quiserem. Qual a principal ferramenta de trabalho do dia de vocês hoje? Nossa Quem quer começar? Difícil responder, não é? Pô, é mais fácil do que a primeira pergunta que a Maria faz. Eu acho. Também. Pode ser qualquer coisa. Tem gente que fala desde Outlook, como celular, como computador, notebook, Word. Pode ser o que vocês quiserem. Eu pensei na Microsoft. Pode ser. Exato. Pode ser. Não, com certeza as nossas ferramentas online, mas, gente, o tete-a-tete é diferente. Hoje. Eu ainda prefiro, assim, principalmente com equipe, né? Como eu cuido mais da operação, então eu falo, vamos conversar pessoalmente, porque aqui tá dando muito ruído, sabe? Justo. Você gosta de pele, né? Gosto. Em todas as instâncias. Não, eu acho que sempre que possível ali conversar com a equipe, nossa, faz toda a diferença. Perfeito. Sua vez. Não pensou em nenhuma, né? Eu fiquei tão intrigada que... Qual a principal... Faz as suas três clássicas. Tá bom. Qual que é a principal fonte de conteúdo de vocês, assim, que vocês se atualizam, de tudo, qualquer coisa. Que vocês mais consumem? É televisão, internet, celular, podcast, rede social, PubMed, tem gente que fala. Qual a principal fonte de vocês? Acho que os podcasts, que a gente acompanha bastante. Pastelaria também. Ouve a pastelaria, gente. Olha lá, tá vendo? Que legal, que honra. Eu, pelo menos, tenho o hábito de... Entrei no site, curti o conteúdo ali, já ativo notificação ou newsletter, alguma coisa assim, que aí facilita, porque às vezes a gente esquece de buscar informação, alguma coisa assim. A gente consome também muita coisa por LinkedIn, né? Que aí acaba que a inteligência artificial ajuda a chegar ao que a gente você quer. É verdade. E pra mim é mais isso. Grupo de WhatsApp também, gente. Nossa. Ajuda muito. Alguns grupos de discussão que tem gente nem sei de onde e do nada alguém começa a perguntar... Nossa, também tô com essa dúvida. Que legal. Me ajuda bastante também. A primeira pessoa que falou grupo de WhatsApp, pelo que eu me lembro, assim. E você, tem algumas comunidades se formando, assim, que são bem... Eu acho que eu vi uma vez você perguntando em algum grupo que eu tô. Lá, tá vendo? Mas a hora que eu fui ver já tinha um monte de resposta, assim. Ajuda muito. E eu não tinha resposta, então eu não contribuí. Mas acho que foi alguma coisa assim. Para mim, acho que são as redes sociais, né? LinkedIn, principalmente. Porque como eu leio muito conteúdo científico no LinkedIn, então me direciona muito... A inteligência artificial absorvo muito conteúdo científico e regulatório. E aí o LinkedIn... Nossa, é direto, talvez as pessoas não imaginem, né? Mas nosso dia a dia é ler muita coisa, né? Não sei de vocês, mas imagino que também. E o que a gente lê o tempo inteiro. Esse ano, por exemplo, eu li bem menos livro do que o ano passado, porque eu gosto muito de ler livro.
E aí... Mas aqui tinha nitrosaminas, né? Não, tinha tudo, né? Tinha Nitrosaminas é aí pra toda semana publicar um e aí eu fico papers, pensando... e a gente não tem condição. Eu fico pensando isso assim, eu falo, puta, li pouco esse ano de livro, mas, meu, que a gente... Eu não li pouco, na realidade, porque o que a gente lê de artigo, de newsletter, de lei, você fala, cara, não, você não leu pouco. Não leu pouco definitivamente. Muda, né? E aí acaba que na sua hora de lazer você quer mudar um pouquinho dessa rotina também. É que eu sou meio doente, na realidade. A minha área de lazer, eu tô com o celular vendo outro artigo. É bizarro, mas é de um outro assunto que não é o mesmo assunto que eu tô querendo fazer. Mas a gente viaja e aí durante a viagem é quando eu vou ler algumas coisas que eu não tive tempo de ler porque me chamaram para fazer alguma coisa. Exatamente isso. Eu tenho um grupo comigo mesmo. Isso, esse mesmo. Tudo que é uma coisa extra. Exatamente. Aí eu vou ler no avião. Você tá ali na ponte aérea, você fala, puta, vou ler um paper aqui enquanto eu tô lendo, porque é preciso. É isso. Atraso o avião, né? Acontece. Nossa, comigo tem acontecido toda a gente tem uma amiga que, inclusive, a gente já fez um episódio aqui, a Carol, que trabalhava com a gente no Axê na época, e quando a gente saía pra viajar juntos, assim, de festa e tal, não sei o quê, ela me via lendo o artigo científico. Não, ele ficava sempre no celular. Né? E aí teve uma vez ela foi chamar a atenção dele. Porque ela achou que eu tava vendo Instagram, sei lá, uma coisa dessas assim. Nossa, você não sai do celular. Você não sai do celular. Ai, que coisa, que tanto você faz no celular. Sai da rede social, assim. Aí eu falava, não tô rede social. Aí ele mostrou o PDF, assim. Era um PDF. Eu falei assim, eu não tô acreditando. A gente tá aqui no Rock in Rio. Tomando vinho, sei lá, alguma coisa assim. Você tá lendo o paper, é isso? Ele falou, não tô aí também, não. Não, eu também não dou conta. Eu te entendo. Obrigado. Os poucos que viaja. Obrigado. É isso, Nayara. Obrigado. Deixa eu ler os livros das mulheres lá. E aí, enquanto você fica... Não, tá certo. Mas é isso. E eu acabo tendo um pouco dessa pressão na minha própria cabeça que eu tenho que ler mais, ou que eu li pouco. É muito maluco, né? Mas tudo bem. E a terceira e a última, que já não foi muito rápido esse bate-bola, mas foi gostoso. Vocês têm algum rito ou ritual que vocês fazem todos os dias pra sentir que agora tá valendo? É isso que eu tenho que fazer. Comecei meu dia. Ou finalizei meu dia. Vocês têm algum rito que vocês praticam diariamente pra poder fazer as coisas acontecerem? Dia útil é café, né? Eu tenho esse também. Vocês querem me ganhar, fazer um café. É o ritual da empresa, na verdade. Chega, faz café, toma um cafezinho. Aí a vida aí começa. Você também? O café, não tem jeito. Eu acho que é 90% da Eleve. Nossa, isso é muito engraçado. Quando eu comecei quando eu entrei na pós-graduação, eu não bebia café, não tomava café, nunca gostei. E aí eu pensava assim, quando eu era mais novo, nossa, por que os adultos tomam café? Gente estranha, nossa. Aí depois eu descobri que sim, é necessário, porque você não aguenta. Ou você toma café, ou você não vai viver, ou você vai fazer uma coisa assim. Mas eu acho que a gente é adulto velho, né? A gente mudou o ritual para algo prazeroso, não é só porque precisa. Com certeza. Hoje em dia, sei lá, na Spectra a gente tem uma máquina, acho que é a única coisa a gente bem material que a gente tem. Numa máquina de café muito boa, chique, que moe grão, faz tudo. Na hora, não sei o quê. E aí a gente... A gente logo vai ter então. É maravilhoso, porque daí você fica ali em torno do café. Não, e o pior é que é isso. O cheiro. Não, vocês falaram da 90%, a Spectra é 90% do café também. E tem dias que eles fazem, assim, que o pessoal... o dia que as pessoas estão animadas. Meu Deus. É que é um evento social, em horário comercial. É isso. E aquela desculpa pra você dar uma levantadinha, parar... Nossa, às vezes resolve até problema ali, né? Exato. Sem querer, a ideia vem. E quando alguém traz uma coisinha... Uma bolachinha. Uma bolachinha. Aí brilhou. Não, o povo lá... Tem a mãe de uma pesquisadora que trabalha com a gente, que ela faz bolo. É um inferno. A gente teve essa em novembro... É um inferno? Não, é ótimo. É ótimo. Não, pra dietas que não, né? Em novembro tem os Filhos do Carnaval, né? Que somos todos, nós. Assim, toda semana a gente tinha tem 5. No mínimo um aniversário. Ela levou bolo toda semana. Nossa. Semana ela levou dois bolos. 2 dias, bolos diferentes, assim. E aí, o E cafezinho. aí, é maravilhoso. Aquilo depois do Pessoal ajuda almoço. bastante a comer lá. Não, e o nosso povo é bom de garfo. É. Nossa senhora. Bom de garfo, bom do café. Eles Nossa. são bons de tudo lá. Não, e De relatório, de café. E você vai ver, e é engraçado, porque aí a gente chega de manhã e aí já tem as pessoas responsáveis por fazer café. Não sei se no de vocês também, A mas... gente tá precisando fixar, eu acho. A gente fez isso. Não, quem chega primeiro... A gente já falou, quem chega primeiro uma pessoa. e é a pessoa sempre é a mesma pessoa e a gente fala, faz o café. Aí a gente chega, toma um pouquinho assim, e, né, leva pra mesa...
Aí, putz, trabalha. Aí você levanta, falando, puta, eu vou pegar mais um pouquinho porque eu tô precisando. Puta, acabou. Nossa, o povo, A gente dobrou o tamanho da nossa garrafa essa semana. Isso, eu preciso fazer isso. Porque era 9h30, tava acabando. Exato. Nós também. Mas deixa aqui os nossos agradecimentos a Igor, que faz um belo Igor. de um café. E que aí ensinou as estagiárias que chegam em seguida E controla o filtro, controla quando acaba o grão, para não faltar o estoque. homem do café. É o homem do nosso café, senão, meu Deus do céu. Bom, mas foi isso. Nossa, adorei. Passou rápido. Não sei se vocês perceberam, mas já foi quase 2 horas de discussão aqui, gravação. E eu acho até que a gente poderia falar muito mais de métodos alternativos, coisas que a gente talvez não abordou aqui, que a gente vai ter que trazer. Vai ter que voltar, com certeza. A gente grava lá. Por favor. Mas foi um prazer ter vocês, um prazer bater o papo. Se você estava na sua zona de desconforto, você performou super bem, arrebentou. Fran, muito bom falar com você. Eu sempre te vi só pela internet, também pelas fotos e tudo mais. É um prazer conversar com você, recebê-las aqui também. Exato. Foi muito bacana. Foi muito bom, agradeço muitíssimo. Vê-las pessoalmente em pele. É verdade. Foi ótimo. Eu vou usar isso aí para os nossos slogans. Isso é muito bom. Boa ideia. Assim, a gente gosta de pele, não é? Gosta de gente, gosta de pele. Um parabéns pela empresa. Total. Eu acho que é inspirador, né? Eu acho que a gente também fez questão de trazer por isso, porque é mais uma comprovação de que ideias boas, né, inovadoras... Dão certo. Não é fácil, né? Acho que ficou claro. Não está sendo, e acho que dificilmente vai ser, porque a gente nunca se acomoda também, né? E aí, enfim, então acho que... digo a vocês, assim, que é uma admiração muito grande e um respeito muito grande pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação, né? E por acreditar e não desistir. E, enfim, e deixo aqui, assim, acho que é um bom exemplo para todo mundo que está na graduação, na pós-graduação, ou em qualquer estágio da sua vida. É possível, só precisa fazer as conexões certas, ter coragem. Buscar parcerias. Né? Buscar parcerias. A gente não faz as coisas sozinha, você falou isso muito bem. Sim. Então, enfim, só parabenizo vocês. Para aproveitar, se alguém quiser falar com vocês, rede social, pode ficar à vontade, fala. A gente vai colocar na descrição do episódio também, mas a gente pode, senão eu acabo falando. A gente marca vocês e tudo. Fiquem à vontade. Sim, não, vai ser um prazer contribuir. Conte conosco. Gente, maravilha. Queria agradecer muito o convite. E, na verdade, agradecer as falas. Porque acho que quando a gente ouve coisas tão legais de pessoas que a gente admira, bate de um jeitinho diferente. E vocês mandam muito bem. A gente tem uma enorme admiração pelo trabalho, pelo profissionalismo, pela coragem de vocês. Acho que decidir empreender não é uma decisão simples. Isso é verdade. Parabéns, assim, porque não é nada simples. O mercado farmacêutico, ele é complexo pra caramba também. Verdade. E a gente vê o quanto que a Spectra tá crescendo e, poxa, vocês são uma enorme inspiração pra gente. Então, obrigado mesmo por confiar na nossa presença aqui, que daria tudo certo, que bom. Sempre. Obrigada mesmo pela oportunidade, pelo convite, pelas palavras. Obrigada. Que honra, não é a gente, não. É vocês não, que vocês que são as estrelas aqui. Exato. Bater papo, conhecer a história de vocês, que a gente fica muito curioso também. E divulgar coisa boa. Aqui a gente gosta de divulgar coisa boa. Redes sociais delas lá, se vocês procurarem, coloca lá @LevScience no Instagram e procura no LinkedIn também. Elas produzem bastante conteúdo, principalmente de métodos alternativos. As questões regulatórias eu me atualizo bastante pelo que vocês escrevem muitas vezes para métodos alternativos. Muita coisa que eu sei que vocês também publicam sobre... vocês têm um blog também, né? Do site de vocês e tudo mais. Então, se inscreve lá, acompanha elas lá. Sigam. Vale super a pena. Vocês vão ter bastante conteúdo e informação. Mais uma vez, muito obrigado. Nossa, foi um prazer. Muito obrigada. Esperamos voltar. Vamos lá filmar uma célula, né, Leandro? Filmar uma epiderme. Vai que a gente pega um KCO2 acontecendo também. Você não vai entender o que é, mas é bem legal. Eu trabalhei com isso também. Alguma coisa acontecendo.
Alguma coisa acontecendo. E tem células. Tem células, Tem as plaquinhas, o povo todo organizado, bonitinho de jaleco lá, de máscara e tal. Com óculos, pipeta na mão. O Leandro agora já sabe que é nitrosamina, ele já sabe que é produto de degradação. Não tem tanto como, né? Não, tanto que ele já acompanha a gente lá na Spectra produzindo conteúdos. Agora ele já sabe, no começo ele não conseguia entender nada. Agora ele já entende que... Daqui a pouco ele faz um relatório. Daqui a pouco ele tá fazendo um relatório também, né, Leandro? Daqui a pouco ele já... Você que é uma amino, a nitrosante, fala nitrosante, fala nitrosante. Arrasou. Tá pronto. Então terminando com essa pra vocês, como o Pasteur dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que com certeza alguma coisa que a gente falou, inclusive o que o Leandro falou agora, seja o acaso que vocês estão esperando. Então até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Parabéns, pessoal.